Bom dia, pessoal, tudo bem? 8h10, né? Horário de nós iniciarmos a nossa aula. Então, como eu já coloquei ali no grupo do WhatsApp, nós vamos corrigir a prova de hoje. Bom dia, Ana. Nós vamos corrigir a nossa prova, tá? Nossa prova vocês realizaram no dia 18, na sexta-feira passada. E, pessoal, as notas não foram muito legais, né? Então, eu acho, por isso até que eu mandei lá no grupo, né? E aí, só vão entrar 8, 7 alunos, porque a maioria dos alunos acabou não atingindo a média. A média para aprovação era 13,5, né? Já que a prova valia 5, e a gente teve muitos alunos não atingindo essa média. Inclusive, me espantei porque a gente também teve alguns alunos não realizando a prova, tá? Então, aqueles alunos que não realizaram a prova, eu sugiro que eles, quando eu vou passar todas as questões, né, que tirem foto das questões, que anotem as respostas. Não vão cair as mesmas questões, é óbvio que não, né? Eu não fiz a prova ainda, vou fazer na semana que vem, afinal, a nossa recuperação é só no dia 8 de outubro. Mas a estrutura da prova é sempre a mesma, porque o conteúdo da prova é o mesmo, né? Então, eu não tenho muito como modificar a estrutura da prova, eu tenho como alterar as frases, alterar os verbos, mas a estrutura em si da prova eu sempre tento manter, né? Então, eu sempre tento pegar a avaliação normal e fazer a recuperação nos mesmos moldes, tá? Só tivemos, eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu estou falando em questão de nota, de prova, porque das 15 questões da prova, nós só tivemos 3 questões que a turma acertou, que mais de 60% da turma acertou. Então, vocês podem verificar. Provavelmente eu não vi ali ainda quais são as questões, mas sejam aquelas questões de interpretação, né? São aquelas questões que são ditas como mais fáceis, que eu sempre coloco na prova. Então, de 15, só 3 questões, né? Mais de 60% da turma acertou. E isso é um pouco preocupante, né? Eu queria só que vocês me confirmassem se estão vendo a prova, se estão visualizando aqui os percentuais, para que eu possa comentar e vocês possam acompanhar comigo, por favor. Estão enxergando a prova? Obrigada, Maria, obrigada, Ana. Bom, para eu entrar nas questões e vocês conseguirem acompanhar junto, né? Então, pessoal, assim, ó, por que é preocupante? Nós tivemos várias aulas, né? Esse segundo trimestre foi um segundo trimestre que nós conseguimos render um pouco mais, a gente conseguiu ter mais aulas, avançar no conteúdo, avançar no livro, né? Só que vocês não perguntam, vocês não tiram dúvida, são poucos alunos que me chamam no pessoal e que eu já disse que podem me chamar no WhatsApp ou podem perguntar em sala de aula que eu vou dar explicação, tá? Então, são poucos alunos que fazem isso. E aí, na hora da prova, o que aconteceu? Vocês estão vendo aqui, né? Esse percentual aqui é percentual da turma ter acertado, ou seja, de 20 alunos, 20 não, nós temos 25, mais ou menos, não, 24. De 24 alunos, a gente teve 42% da turma acertando, né? E aí vocês notem aqui que só 20 realizaram a prova, aqui tá 26, mas tem 2 alunos que eu acho que não estão mais, então 4 não realizaram a prova, e dos 20 que realizaram, só 42% acertou. Teve questões que ninguém acertou, né? Então agora a gente vai ver essas questões aqui, ver quais são os problemas delas. Pessoal, qual o conteúdo que caía nessa prova? Passado, né? Simple Past, que a gente já vem batendo lá desde o primeiro trimestre. Junto agora nesse segundo trimestre, com Simple Past, entrou o Present Perfect, né? Que é o presente perfeito. Ou seja, aquele tempo verbal onde eu não tenho uma limitação de tempo, pode ser uma ação que acabou de acontecer, pode ser uma ação que aconteceu há muito tempo atrás e ainda permanece até o momento, ou uma ação que aconteceu
algum determinado tempo da minha vida onde eu não fiz a marca do passado, né? Além disso, eu falei para vocês que caíam as condicionais, né? E além disso também a gente teria as linking words, que seriam as palavras de ligações, as conjunções para a gente botar na prova, mas que eu não quis botar já para não causar mais confusão. Batia onde? Em 3 conteúdos: passado, present perfect and condicionais, conditionals, ok? Essa primeira questão, pessoal, era realmente isso. Era das condicionais, né? Então, vocês tinham que saber a qual condicional pertenciam as frases. Nós trabalhamos com 3 condicionais, tá? A condicional do tipo 0, tipo 1 e tipo 2. Ainda temos mais uma condicional para ser incluída, tá? No próximo trimestre, provavelmente, a gente vai incluir essa condicional. Gente, a condicional tipo 0, ela trabalha com fatos, ela trabalha com realidade, ela trabalha com o que é certo que vai acontecer. Então, a gente sempre tem uma sentença de condição e um resultado. Na condicional tipo 0, a condição e o resultado estão no mesmo tempo verbal. Ou seja, estão no presente, no simple present, né? O que é o simple present? O simple present é o presente simples, né? Qual é a peculiaridade do presente simples? Que quando ele trabalha na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she e it, o verbo que acompanha ele sofre alguma modificação, dependendo dessa terminação, né? Dependendo da terminação do verbo principal. Então, o presente simples tem essa estrutura. E a condicional tipo 0 trabalha apenas com presente simples, tanto na sentença de condição como na sentença de resultado. E é isso que vocês tinham nessa primeira questão. Desculpem. A gente tem a seguinte frase, né? If I miss the 6 o'clock bus, ou seja, se eu perder o ônibus das 6 horas, I arrive late for work. Eu vou me atrasar para o trabalho. É um fato. Se eu perder o ônibus das 6, eu vou chegar atrasado, tá? O que acontece? A gente tem a condicional de tipo 0. 0 conditional, ok? Por quê, pessoal? If I miss Miss é o verbo perder, né? Então, eu tenho ele no presente, eu não tenho ele conjugado no passado, eu não tenho com uma terminação diferente do que ele é, né? Nada. Então, presente simples. I arrive. Presente, eu vou chegar, né? Então, eu chego atrasado para o trabalho. I arrive late for work. Então, eu tenho sentença de condição primeiro. A minha sentença de condição sempre vem acompanhado do termo if, tá? Então, essa é a conditional e este é o result, ou seja, conditional, simple present, result, simple present, zero conditional, ok? Aqui, então, eu não vou comentar as outras alternativas marcadas, porque as seguintes são da segunda condicional, da primeira condicional, e aí a gente vai comentando a estrutura, tá? Então, a gente só tinha aqui a condicional tipo 0, porque eu trabalhava com uma sentença de condição no simple present e uma sentença de resultado no simple present, ok? Então, vamos para a próxima. Questão 13. Pessoal, vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês aqui no chat. Não consigo ler direito, acho que meu óculos mesmo. Bom, eu espero que estejam visualizando. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui no chat, que assim que eu vou retornando para a tela, eu vou olhando e vou respondendo as dúvidas de vocês, tá? Questão 13, pessoal. Essa questão 13, a gente tinha que definir se a gente completava ela com simple past
ou com present perfect, né? Então, quando eu falo que a estrutura da prova será a mesma, é porque a gente vai ter tipos de questões próximas a essa, né? Completar a frase com passado ou com present perfect, completar a frase só com passado, completar, dizer a qual condicional pertence, né? Então, é isso que eu falo de estrutura. A frase é óbvio que vai mudar, né? Então, aqui, pessoal, eu tenho pronome pessoal we, eu preciso que vocês completem com o verbo to be, com to be. To Madrid, ou seja, para Madrid, many times. Então, a pessoa esteve em Madrid muitas vezes, né? Tenho marca de tempo, quando é que ela esteve em Madrid, lá na Espanha? Ela esteve no último ano? Não, né? Não tem essa marca. Continuando aqui. But the first time, né? Mas a primeira vez que eu fui, né? O verbo to go, there we hated. Ou seja, aqui eu não tenho uma expressão assim de last year, de yesterday, last month. Eu não tenho uma expressão nítida de tempo, mas eu estou situando ao leitor que a primeira vez que eu estive, ou seja, foi no passado, né? Essa primeira vez que nós estivemos, né? Porque na verdade o pronome pessoal eu vi, eu odiei, eu não gostei, né? Então aqui, pessoal, eu tenho uma mesma sentença, onde eu vou usar o simple past e o present perfect. De que maneira? Nesta primeira sentença, eu estou dizendo que eu estive muitas vezes em Madrid. Ponto. Então, eu não tenho marca de tempo, eu vou usar o present perfect. Como que eu uso o present perfect? Lembrando vocês, a gente tem o auxiliar, né, que é o have ou has. Neste caso, o auxiliar é o have, porque eu tenho o pronome pessoal we. Eu só uso o auxiliar has para he, she e it. Os outros pronomes pessoais eu mantenho com o auxiliar have. Então, aqui eu vou preencher com we have. Qual é o past participle do present perfect? Aí eu posso olhar, ele é um verbo irregular, né? Eu posso olhar lá na minha tabela, que é been, né? Então, we have been to Madrid many times. Então, nós estivemos em Madrid muitas vezes, tá? Verbos que não são irregulares, que não estão lá na tabela de vocês, vocês aplicam as mesmas regras do Simple Past para verbo regular. Quais são aquelas regras? Regras quando o verbo termina em E, eu vou adicionar apenas o D. Quando não tem nada, né, eu vou adicionar o ED. Quando não se encaixa nenhuma das regras, né, eu adiciono o ED. Quando termina em Y, eu observo o que precede esse Y. Se vem uma consoante, eu vou tirar o Y e colocar ED. Se vem uma vogal, eu vou adicionar o ED. Ou se é um verbo monossilábico, em que a última sílaba, ou que a última sílaba seja mais forte, eu vou dobrar minha última consoante, que seja terminado em consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante e coloco o ED, tá? Neste caso aqui, we have been to Madrid many times. But the first time, mas a primeira vez aí que a gente foi, né, que nós fomos, we went there, we hated, tá? Ou seja, alternativa C, tá? Eu vou ter que dar uma apuradinha, porque pelo horário já são 8h24, a gente corrigiu duas, né? Eu tô tentando, na correção, trazer o conteúdo para vocês. Vou fazer todas, Maria. Se eu não conseguir chegar até a 4, eu ver que vai estourar o meu tempo, eu vou lá na 4 e vou corrigir, tá? Não te preocupe. Questão 12, a gente tem a mesma estrutura, completar com simple past ou present perfect. O que eu devia observar? Marcas do meu passado, né? Ou sem marcas, onde eu usaria o present perfect. Então, is he living in London now? Né? Ele está morando em Londres agora? E a resposta é yes, he, o verbo to live there, since he
moved to England last semester, tá? Ou seja, gente, aqui, nessa primeira estrutura, né, eu não tenho uma marca desde quando ele está morando lá, né? Se eu não tenho essa marca que ele está morando lá desde quando, sim, ele mora lá, ele, na verdade, ele mora lá desde, né? Na verdade, eu tenho esse advérbio since, né? Então, ele mora lá desde que ele se mudou para a Inglaterra no último semestre, né? Então, justamente por eu ter esse advérbio, que é desde, é uma ação que começou lá no passado e que se mantém até o momento, eu devo usar o present perfect, porque o present perfect justamente é isso. É um tempo verbal onde uma ação começou no passado e pode se estender até o momento, tá? Então, a gente tem na primeira, como eu tenho um pronome pessoal he, terceira pessoa do singular, ele, eu vou usar o auxiliar has, né? Então, em vez do have, que eu usei lá na última questão, eu vou usar yes, he has lived. Sim, ele tem morado lá desde, né, o since, desde que ele se mudou para a Inglaterra no último semestre. Ou seja, que ele se mudou, né? Move, to move, no último semestre, ou seja, passado. Então, aqui, moved, né? Então, novamente, a mesma frase, a gente usou present perfect and simple past, ok? Como eu falei, dúvidas vocês podem colocar ali no chat. Vamos para a questão 11. A questão 11, vocês tinham que completar com as regras da segunda condicional. Então, a gente já viu a primeira condicional aqui, né? Não vou retomar, mas a gente já sabe que a primeira condicional, a minha sentença de condição e resultado permanecem no mesmo tempo verbal, no presente, porque é um fato que eu estou relatando, né? Primeira condicional a gente não viu ainda, né? Não viu na correção da prova, mas a gente viu durante todo o trimestre. Nós trabalhamos com situações que podem ocorrer no futuro, né? Umas situações que a gente não sabe se vai ocorrer ou não. Para isso, eu trabalho com uma sentença de condição no presente, porque algo vai, né? Eu posso modificar o meu presente, e uma sentença de resultado no futuro. Para ter uma sentença de resultado no futuro, eu devo usar o auxiliar will, né? Então, a estrutura da primeira condicional é sentença de condição no presente, sentença de resultado com simple future, tá? Segunda condicional, que é o que nos interessa aqui. A segunda condicional, eu trabalho com situações hipotéticas ou irreais, ou seja, se eu tivesse feito algo diferente no passado, o meu futuro poderia ter sido diferente, poderia acontecer algo, né, que não estava dentro do esperado. Então, por isso eu trabalho com situações hipotéticas. Para isso, pessoal, a minha conditional sentence, a minha sentença de condição, ela trabalha com o passado. Então, onde eu tiver o if, eu vou trabalhar com o passado, porque é a minha sentença de condição. Minha sentença de resultado, eu trabalho com um verbo modal no passado. Então, poderia ser o would, poderia ser o could, mas eu tentei manter todas as alternativas com would, para não confundir vocês, para não trazer um outro verbo modal para a prova, tá? Então, vamos lá. Completando as frases. Se a minha sentença de condição tem que ser no passado, eu tenho que completar aqui com o verbo to be. Então, if you, verbo to be no passado, eu tenho duas opções. Eu tenho o was e eu tenho o were. O was no singular, o were para o plural. Então, como é you, eu tenho que ser o plural, né? If you were a real good friend, então se você tivesse um amigo real, you, né? Aí eu tenho um verbo modal, né? To help. Não fala se está na afirmativa ou na negativa, então eu mantenho ele na afirmativa, né? Porque esse aqui de baixo fala que é negativo. Então, if you were a real good friend, you would help me with my homework. Ou seja, se eu tivesse realmente um bom amigo, você me ajudaria, você teria me ajudado no tema, né? Então, essa primeira frase a gente completa aqui, a alternativa certa é a letra D, né? Were e would help, ok? Desculpa, gente. Continuando, segunda frase que vocês teriam que completar
com a segunda condicional. Então, if they, eu tenho o verbo to meet, né? O verbo conhecer, o verbo conversar, né? Se reunir. Então, if they, ele no passado, ele vem para meet. Eu tiro um E, ele é um verbo irregular. Então, if they meet us at the party, they, agora a frase está na negativa, né? A minha sentença de condição está na negativa. A minha sentença de resultado está na negativa. Se está na negativa, o meu verbo modal vem na negativa. Apenas isso. Então, they wouldn't recognize us, né? Então, if they meet us at the party, they wouldn't recognize us, ok? Alternativa certa, letra D, tá? Continuando para a questão 10, deixa eu dar uma olhadinha rapidinha no chat se vocês têm alguma dúvida. Tá. Por enquanto a mesma coisa foi a Maria Carolina pedindo a 4 que eu vou corrigir, tá? Agora, gente, primeira condicional. Vocês têm que completar essas duas frases com a primeira. Primeira condicional, eu falei agora há pouco para vocês, ela trabalha com situações que podem ocorrer num futuro. Se elas podem ocorrer num futuro, eu tenho que trabalhar com uma sentença de condição no presente e uma sentença de resultado no futuro. Então, aqui eu tenho if you, o verbo to help. Então, if you help me today, I will help you tomorrow. Ou seja, se você me ajudar hoje, eu vou ajudar você amanhã, tá? Ou seja, é algo no presente que vai acontecer no futuro também. Então, situações que trabalham com essas possibilidades reais no futuro, tá? Segunda sentença de, né, que a gente teria que completar, eu tenho if she, ou seja, she, pessoal, essa minha sentença de condição, ela está no presente simples. Se ela está no presente simples, eu tenho que observar que está na terceira pessoa do singular, o she. Então, o verbo que vem junto, ele vai ser modificado. Então, ali invite, que é o verbo convidar, eu apenas acrescento o S para trazer ele, então, para o presente simples na terceira pessoa do singular. Então, if she invites him, he will certainly go to the party. Ou seja, se ela convidar ele para a festa, ele provavelmente, ele com certeza vai na festa, irá na festa, tá? Então, a alternativa certa, letra C. Help will, invites will, ok? Questão 9. Identificar a qual condicional pertence, né? E aí essa, gente, foi uma pegadinha, né? Porque ela não era a nenhuma das anteriores, ela não era das nenhumas condicionais. Essa condicional, pessoal, ela é a terceira condicional, onde a gente não estudou ainda. Então, vocês, né, foram chutando nas que a gente sabia, mas vocês não repararam a estrutura dela. Ou seja, a estrutura dela, eu trabalho com present perfect. Então, if you had been hungry, I would have made you a sandwich. Ou seja, se você estivesse com fome, eu poderia fazer um sanduíche. Então, essa é a estrutura da terceira condicional, porque eu trabalho com present perfect na sentença de condição e eu trabalho com um verbo modal mais o verbo have na sentença de resultado. Ou seja, se vocês tivessem visto que esse been aqui está no present perfect, vocês teriam visto que a gente não estudou nenhuma condicional com present perfect, né? Então, não é nenhuma das anteriores, tá? Não era da zero, da primeira, da segunda. Na verdade, aqui eu tenho um erro, ó. Eu vou ter que arrumar essa questão. Porque, na verdade, como ela pertence à terceira condicional, esses 15% aqui que acertaram vão levar como certo, né? Eu coloquei como nenhuma das anteriores, mas não. Então, deixa eu anotar aqui que a questão... Eu volto e arrumo a nota de vocês lá, tá? A questão 09, por pertencer à terceira condicional,
eu tenho que dar correta para todos que marcaram terceira condicional. Então, esse 15%, quem marcou a alternativa D, tá? Esses 15% que acertaram vão ter a nota modificada lá no site ainda hoje, ok? Questão 8. E a gente também teve uma questão, se não me engano, que tinha duas alternativas iguais. E aí eu considerei quem marcou qualquer uma das duas, tá? Isso a gente vê ainda aqui. Pessoal, aqui, identificar qual condicional pertence. If you were here, I would take you for a walk. Ou seja, primeira sentença de condição no passado, né? Se você estivesse aqui, aí eu tenho I would take you for a walk. Eu gostaria de levar você para caminhar, né? Uma sentença de passado e um verbo modal. Qual é essa? Segunda condicional, né? Onde eu trabalho com a sentença de condição no passado e sentença de resultado com o verbo modal do que poderia acontecer, tá? Então, aqui, second conditional. Questão 7. Acho que vai dar tempo, Maria, de chegar até a 4. Leia aqui e veja a qual condicional pertence, né? Então, if I have money in December, I will buy you a Christmas gift, tá? Então, a gente já conversou sobre a estrutura. A estrutura daqui pertence à primeira condicional, sentença de condição, de conditional, com presente, if I have, ou seja, se eu tiver, né? Se eu tenho dinheiro, sentença de resultado no futuro que pode acontecer. Então, first conditional, essa foi aqui a turma aí, acertou 60, né? Mas como tivemos 40% na outra, a gente ainda fica com um percentual um pouquinho abaixo. Questão 06. Completar com present perfect ou simple past, o que eu deveria cuidar? Marcas do passado. Então, ó, last year, não precisava nem de toda a frase. Last year, last Saturday, ou seja, eu tenho duas marcas no passado. Essas duas aqui, obrigatoriamente, eu vou trazer para o passado. Essa primeira, essa pergunta, não, né? Porque eu tenho este advérbio aqui, recently, ou seja, recentemente, não diz um tempo. Então, se não diz um tempo, eu tenho que começar com a minha estrutura de pergunta. Have, you, verbo no past participle, o meet se transforma, ele mantém a mesma do passado. Então, fica meet. Have you met him recently? Tá? Então, aqui a alternativa C, have met. E os outros dois verbos no passado com verbos regulares. Study, verbo regular que termina em Y, eu observo que precede esse Y, precede uma consoante, tiro o Y, coloco o IED. Verbo plant, não entra em nenhuma das regras, eu apenas adicionei o ED. Então, a alternativa certa é a letra C. Have met, studied e planted, ok? Agora eu me perdi, eu acho que é a 5, né? Complete as frases abaixo com present perfect ou simple past. Então, mesma coisa, vamos cuidar. Tenho marca de passado? How to travel to Paris? Aqui, tenho. Last night. Last night foi ontem, né? Eu planejei como viajar para Paris. Nós planejamos, eles planejaram como viajar para Paris. Então, verbo to plan. Esse plan, ele termina com consoante, vogal e consoante. Ele é um verbo curtinho. O que eu tenho que fazer? Ele é um verbo regular, eu dobro a última consoante. Então, last night they planned how to travel to Paris. Ok? Então, aqui, ó, alternativa C, temos planned com dois E's. Segunda, he finally, o verbo to find, himself, as an individual, ou seja, eu não tenho uma marca de passado. Ele finalmente se encontrou como pessoa, né? Quando que ele se encontrou? Não sei, mas ele finalmente se encontrou. Então, aqui eu tenho que colocar he has finally found, tá? Que é o past participle do find. Himself é aqui não modificável, tá? Última frasezinha aqui, earthquake to destroy two cities a month ago. Ou seja, duas cidades
foram destruídas por um terremoto há um mês atrás, né? O verbo destroy é um verbo, como eu tenho a marca de passado há um mês atrás, eu tenho o verbo regular, onde vem com Y, que precede uma vogal, eu só adiciono o ED. Então, letrinha C. Planet has found and destroyed, ok? Número 4. Agora, aqui era só present perfect. Eu não pedi para que vocês completassem analisassem a frase se era simple past ou não, tá? Então, por ser só present perfect, a gente deve colocar aqui apenas a estrutura do present perfect. Have ou has e o verbo no past participle. Então, they, o verbo to break, tá? Ah, essa era a questão que tu queria, né, Maria? Agora que eu vi. They, o verbo to break, a barrier between them. Então, eles quebraram a barreira entre eles, tá? Quando aconteceu essa quebra, essa ruptura, não fala. Então, present perfect, né? Então, they, eu tenho que colocar have broken, ou seja, break é um verbo irregular. No passado, ele fica broke. No past participle, broken, ok? Então, aqui a gente completa a primeira. They have broken a barrier between them, ok? Segunda frase. She wear more expensive clothes. Ou seja, ela tem utilizado mais roupas caras, né? Então, she, o auxiliar, has. O wear, ele se transforma no past participle para were, ok? Então, she has wore more expensive clothes. A última frase, a gente tem aqui. We finally realized how Christmas he be, né? Então, eu tenho que completar com esses 3 aqui, tá? Então, aqui, primeiro, se é present perfect, aqui eu coloquei um advérbio no meio. Então, antes desse advérbio vem o auxiliar, né? Então, we have finally, pronto. Então, we have finally to realize, ou seja, de realizar, né? A gente mantém aqui o past participle, porque eu já usei aqui o present perfect, né? Então, we have finally realized how Christmas, continuamos no past participle. He, terceira pessoa do singular, auxiliar, has. O verbo be, been, ok? Então, letra D, tá? A letra D era que completava todas essas frases aí. É dessa questão, Maria? Tem alguma dúvida dela? Qualquer coisa, coloca aqui, eu vou seguir a correção para a gente poder encerrar, tá? Questão 03. E depois a gente já chega na questão onde a maioria da turma acertou, então não vai ter muito problema. Pessoal, um textinho de interpretação, né, bem pequenininho. A gente tem Schools of the Future, What Will They Look Like? Então, escolas do futuro, como elas vão parecer, como elas vão ser, né? E aí a gente falava aqui de aprendizado, né, de interação entre aluno e professor, e a alternativa mais certa dentro deste texto seria que as escolas precisam ter salas maiores para que alunos e professores se envolvam em diversos tipos de aprendizagem, tá? Então, aqui fazendo a leitura desse texto, a gente teria a alternativa da letra C, tá? A questão 02, 01 e a primeira mesmo, né, que fica sem número, é aquelas questões que onde a gente teve mais de 60% da turma acertando. Por quê? Trabalhei com uma chargezinha bem simples, onde o garoto fala para a mãe, né? Ok, I will help you hack dad's blog, but I never want to see another piece of broccoli again, ever, né? Então, ele fala que ele vai ajudar a mãe a hackear o blog do papai, porém ele nunca mais quer ver um pedaço de brócolis na frente, nunca mais, né? Então, a alternativa certa é a letra B. O menino avisa a mãe que vai ajudar a hackear o blog do seu pai, mas nunca mais vai comer brócolis. E a gente tem ali já ela dando um sorvete para ele. Questão 01.
A gente tem aqui um textinho, uma charge também, né, do Super-Homem. Aí ela pergunta para ele: Aren't you going to do something to fight the coronavirus? Yes, I'm doing it. Ou seja, você não vai fazer nada para lutar contra o coronavírus? Sim, ele está fazendo o quê? A parte dele, stay home. Ou seja, aqui só por a gente já saber a realidade que a gente tem passado, né, nesses últimos meses, a gente já consegue saber que ele está seguindo o isolamento social e está ficando em casa. Esta é a forma de combater coronavírus, né? E a primeira questão, né, que foi a primeira que eu coloco, mas ela vem sempre de trás para frente para vocês. A gente tem duas moças aqui treinando, né? Uma pergunta para ela, uma pergunta para outra. Training for a marathon? No. Holiday shopping? Ou seja, treinando para uma maratona? Não, para compras no feriado. Então, a alternativa certa, uma delas está se preparando para fazer as compras do feriado, tá? Gente, dúvidas da prova? A Maria colocou ali que entendeu. Dúvidas. O que faltou? Faltou estudo ou faltou prestar atenção na prova? Né? O que eu posso ajudar vocês além do que está aqui? Qual é onde vocês acham que está pior para vocês? Onde eu possa mandar exercícios para a semana que vem para que vocês reforcem os conteúdos de vocês? Condicionais, a Maria colocou ali. Então, beleza, tá? Semana que vem eu mando alguns exercícios condicionais explicando as estruturas novamente, tá? Fazendo a explicação das 3 estruturas e colocando alguns exercícios de condicionais para vocês identificarem, tá? Pessoal, espero que vocês estudem, desejo uma boa prova de recuperação, tá? Vocês não perguntam nada, então não tem como saber. Agora a Maria ali me colocou que a dificuldade dela está nas condicionais, então eu vou para as condicionais, né? E aí a gente tenta com que essa prova de recuperação seja melhor. Guilherme, qual é o trabalho que pode entregar até o dia 30? Me chama ali no WhatsApp que eu te mando. Era um trabalho que eu mandei no grupo da turma em agosto, era para ter sido entregue até 20 e poucos de agosto, eu dei mais uma semana, ainda tivemos alguns alunos que não entregaram, né? Na verdade, aqui eu tenho muitos alunos que não entregaram, então, num conselho de classe que nós tivemos com os professores, decidimos abrir mais uma oportunidade valendo a metade da pontuação, tá? É importante aqueles alunos que não fizeram, até eu vou dar um nome aqui de todos, né, independente, alguns até eu já sei que já me mandaram, eu já vou cortar. Então, quem não me mandou de vocês o trabalho, que tem chance ainda de receber esse 1 ponto, tá? A Emily, tu, né, Guilherme? O Gustavo já me mandou esses dias, né, Gustavo? O Júlio, eu vi que tá no meu WhatsApp, mas eu ainda não abri, porque eu tava dormindo, né? Nicolas não me mandou, Otávio não me mandou, Paulo Arthur não me mandou, a Rafaela me mandou ontem, Rômulo não me mandou e o Vinícius não me mandou, tá? Então eu não tenho trabalho dessas pessoas. Quem quiser ainda recuperar a nota, me chama no WhatsApp, eu mando o trabalho, tá? Eu mando o arquivo do trabalho, vocês podem enviar até o dia 30, tá? Tô sem WhatsApp, quando minha mãe chegar, te chamo pelo celular dela. Perfeito, Guilherme, tá? Que aí eu te mando ali o arquivo do trabalho, tu vai receber tudo aí, me manda de uma vez que garante esse 1 ponto aí, tá? Ainda mais que tu foi um dos que não fez a prova, né? Presta bem atenção, dá uma olhada, qualquer dúvida já me pergunta. Gente, vou encerrar a gravação. Boas aulas aí para vocês, tá? Boas provas.